Hoje aqui no canal a gente não vai falar de filme, não vai falar de série. Hoje a gente vai falar de um assunto sério. Hoje a gente vai falar sobre a pandemia do novo coronavírus. Já tem mais um tempinho, né? Já foi mais de um ano que a gente não faz um off-topic aqui no canal, um quadro antigo lá dos primórdios do canal, né? Quando a gente falava de Plantão da Globo, quando a gente falava de coisas que não tinham nada a ver com o negócio mais profundo do canal, né? Que é falar sobre entretenimento, falar sobre filme, série, enfim. Essas coisas. Agora a gente precisa voltar com o off-topic para a gente poder falar um pouquinho a respeito de uma coisa chamada vacina. Tive que separar para que as pessoas possam entender o que a gente vai falar. Não é vacina, é vacina. Por causa da pandemia do novo coronavírus e por causa de questões relacionadas ao governo que está hoje aí ocupando a presidência da República, a gente tem uma disseminação de desinformação e de fake news a respeito do que é a Covid-19, do que é a pandemia do novo coronavírus e principalmente nas últimas semanas, o que é a vacina que pode livrar a gente dessa pandemia, que é a pior pandemia da história da humanidade desde a época não é da peste bubônica, mas é da gripe espanhola lá atrás. Peste bubônica ainda tem. Então nós aqui do canal resolvemos prestar um serviço de utilidade pública, levando para você algumas informações referentes à vacina e sobre o quanto ela é importante para que nós, enquanto sociedade, enquanto humanidade, a gente possa se vacinar, se imunizar contra essa doença e fazer com que ela diminua o seu alcance, né? Porque é bem mortal. Até o momento em que a gente está gravando aqui este vídeo, aqui no Brasil morreram 217.037 pessoas por conta do coronavírus, por conta da Covid-19. E não é uma gripezinha, né? Nunca na história do país morreu tanta gente de uma coisa só em um ano. Para aqueles que falavam que era uma gripezinha, para aqueles que falavam que não ia morrer nem 10 mil pessoas, que ia ser que nem o H1N1, a gente tem aí uma barreira entre nós que estamos ligados nisso e essas pessoas que são negacionistas e tudo, tem uma barreira chamada verdade. A verdade dos fatos não deixa a gente acreditar nestas pessoas que estão negando essas coisas e fazendo essas desinformações, né? Levando essa desinformação aí para um público que é cada vez maior e fazendo com que as pessoas não queiram se vacinar. Essa é a ideia do nosso vídeo, levar informação para você. Só que nem eu e nem o Lucas, a gente não é médico, a gente não trabalha na área médica, então a gente não tem lugar de fala para poder levar essas informações para você. Então a gente chamou duas amigas nossas que trabalham na área da saúde, tem um podcast falando sobre isso, que é o Facilitando a Saúde, que é a Ana Cláudia Becker e a Gabriela Vasconcelos. Elas vão falar para vocês que estão assistindo esse vídeo agora um pouco mais sobre essas questões relacionadas à Covid-19 e à vacina, que é a coisa mais importante para a gente hoje. Infelizmente, por conta da questão do governo e tal, a gente tem aí uma grande sabotagem a respeito da vacina, mas é importante que você saiba mais, sempre, esteja sempre bem informado a respeito dessas questões, porque são muito importantes, não só para você como pessoa, como indivíduo, como também para todos nós enquanto sociedade. Então o vídeo de hoje é para falar sobre vacina. Se você quiser saber mais sobre este assunto, fique com a gente. Vamos lá. Eu adoro essas coisas de gravar vídeo, porque tem aquela coisa da palminha, tipo... Porque aí sincroniza, entendeu? Você nunca viu isso? Quando você grava áudio e vídeo em lugares diferentes, tem sempre um assim, porque eles estalam na palma, que eles juntam. Entendi. Entendeu? Oi, eu sou a Ana Cláudia. E eu sou a Gabriela. E a gente é do Facilitando a Saúde, que é um podcast que fala de saúde de um jeito fácil e descomplicado. O 5 Tons convidou a gente para fazer uma participação especial aqui no canal, contando um pouquinho sobre como é que tem sido essa coisa toda de vacina, de Covid e tudo mais, porque isso tem trazido muitas dúvidas. Eu tenho certeza que vocês que acompanham o canal há bastante tempo já viram a plaquinha que tem atrás pedindo vacina e a vacina chegou! Então a gente trouxe 5 fatos sobre a vacina do Covid para explicar um pouquinho de como é que isso tudo tá acontecendo para vocês. Tá preparado? Então vem com a gente que vai ser fácil. Primeiro fato sobre as vacinas do Covid. Elas só dão a imunidade depois de 2 doses. As 2 vacinas, tanto a Coronavac, que é a vacina produzida pelo Butantan, e a vacina de Oxford, que é produzida pela AstraZeneca, só dão imunidade depois das 2 doses. Então você toma uma dose e aí tem um intervalo de 14 a 28 dias. E aí você toma a segunda. Só depois dessa segunda dose
dose, depois de 14 dias da segunda dose, que você está imunizado. E aí não adianta. Isso é ciência, gente. O que acontece? O nosso corpo, quando a gente recebe a primeira dose, ele vai começar a produzir ali os anticorpos, a identificar como é que tudo aquilo vai agir dentro do organismo, vai ativar as células que vão entender o que está acontecendo e que vão conseguir reconhecer o vírus quando o corpo entrar em contato com ele, se o corpo entrar em contato com ele. Mas isso tudo leva um tempo. Então, nos primeiros 15 dias, o corpo começa a se habituar e começa a entender essas células, começa a entender o vírus que está ali atenuado, mas só depois da segunda dose é que o corpo vai realmente entender como é que tudo isso acontece e vai ser capaz de reagir mais rápido quando o corpo realmente entrar em contato com o vírus. Exatamente. Então, assim, não dá pra você tomar uma dose e achar que tá imunizado e não tá. Só vai estar depois da segunda dose. E mesmo assim, depois de 14 dias. Então, não é, tomei a vacina, vou pra festinha. Não vá para a festinha. Você não está imunizado. E daqui a pouco a gente fala mais sobre as festinhas. Nem para de usar máscara também. Não está na hora de fazer isso. Segundo fato, mesmo tomando a vacina, você ainda é um vetor. E o que isso significa? Como a gente acabou de falar, mesmo depois que você tomar a primeira dose, você ainda não vai estar totalmente imunizado, precisa das 2 doses da vacina para você ficar bem. E mesmo assim, ainda tem aquela janela dos 14 dias depois da segunda dose da vacina. Além disso, existem outras coisas que estão envolvidas ali. A OMS, por exemplo, ela preconiza, ela já fez uma estimativa e ela demonstrou que para a população, para a gente considerar que a vacinação foi realmente efetiva, pelo menos 80% de toda a população precisa estar vacinada. Infelizmente, a gente ainda está bastante longe disso acontecer. Existem as pessoas que devem tomar a vacina, mas ainda existem outros grupos nos quais as vacinas ainda não foram testadas, como as crianças e as grávidas, por exemplo. Além disso, também tem aquelas pessoas que realmente não podem tomar vacina. São pessoas que têm um sistema imunológico mais debilitado. Ou tem alergia à vacina. E a gente conhece, inclusive, algumas pessoas que têm alergia realmente à vacina e que não vão poder tomar. Então, em solidariedade a essas pessoas, a gente precisa continuar mantendo, mesmo depois de vacinado, a gente precisa continuar mantendo todas as medidas de segurança. E além disso, você, por exemplo, se você tiver contato com alguém que tem Covid e o vírus pode impregnar na roupa ou nas compras, lembra que a gente passa álcool quando chega do mercado nas coisas, né? Enfim, isso faz com que você seja um vetor. Então, às vezes, você não vai pegar a doença, né? Você pode até ter contato com o vírus, mas você pode transmitir para alguém que não está imunizado e que pode desenvolver sim a Covid. Por isso que a gente já falou que tem que usar máscara, tem que continuar tomando os mesmos cuidados, né? Se a gente parar para pensar que tem mais de 200 milhões de pessoas no Brasil e a gente tá em 8 milhões de doses ainda, né? Contando todas as doses que estão chegando, falta muito. Então, assim, não é porque tomou a vacina que a gente vai parar de usar máscara. Não é bem por aí. Infelizmente, a gente ainda vai demorar um pouquinho para chegar nesses 80%. Na verdade, o ideal ainda seria que a gente conseguisse vacinar 90% da população. Pra vocês terem ideia, é muita gente. Infelizmente, a gente não consegue, porque além de todos esses problemas, ainda tem aquelas pessoas que decidiram não tomar a vacina. E isso não também seja é um essa problema. pessoa. Não seja essa pessoa. E essas pessoas, elas acabam também prejudicando a imunização de todas as outras. Vocês provavelmente já ouviram falar de um conceito que chama imunidade de rebanho. E é essa imunidade de rebanho que garante que essas pessoas que não podem tomar a vacina por motivos de saúde, ou simplesmente porque não passaram por testes ainda, ou que estão nessas faixas dessas populações que ainda não têm testes prontos de vacina para comprovar que é segura para elas, consigam ficar bem e que a gente consiga realmente parar a disseminação do vírus, porque as vacinas que a gente tem, elas ainda não matam o vírus, digamos assim. Elas são suficientes para, caso você tenha contato e pegue Covid, que você não venha a apresentar um estado de doença mais grave. É o que uns e outros chamam de gripezinha, sabe? É isso que acontece no máximo quando você toma a vacina. Então, mas só se você estiver vacinado. Só se você estiver vacinado, senão não é uma gripezinha. A Gabi teve Covid e não ela pode afirmar que não é uma gripezinha. Não recomendo. Terceiro fato sobre as vacinas de Covid. A Anvisa, no domingo, dia 17, aprovou o uso das vacinas em caráter emergencial. E o que quer dizer que o uso é emergencial? As vacinas ainda estão em teste, então vocês provavelmente já ouviram falar que as vacinas demoram muito para ser feitas, como que uma vacina saiu tão rápido?
A vacina saiu rápido porque o mundo tem uma urgência. Tá todo mundo dentro de casa, tá todo mundo se isolando, tem, enfim, um vírus que tá quebrando os sistemas de saúde no planeta, né? Não só aqui no Brasil. Por essa razão, a Anvisa liberou a vacina para ser usada neste momento. Então, assim, não é uma vacina que está aprovada para sempre, até porque as coisas mudam muito, né? As próprias vacinas, elas vão se atualizando. E a Anvisa liberou para usar nesse momento com a condição de os testes vão continuar sendo feitos, as pessoas elas vão continuar, as pessoas que participaram dos estudos, né? Elas vão ser acompanhadas para ver quanto tempo dura a imunidade. Os centros de pesquisa vão acompanhar bem de perto todo mundo que está tomando a vacina. Não só as pessoas que participaram da pesquisa, né? Mas as outras pessoas que já estão imunizadas. Não é à toa que quando o que está acontecendo, pelo menos aqui em São Paulo e em todo o Brasil, na verdade, quando você toma vacina, você preenche um termo de consentimento, onde você diz que você sabe que as vacinas ainda estão em testes e que mesmo assim você vai se vacinar. Os testes que a gente tem até agora comprovam que ela é segura, mas a gente ainda precisa entender como é que ela vai funcionar depois de aplicada no corpo. Não no sentido de se ela vai te proteger ou não, mas de por quanto tempo você vai estar imunizado, se você realmente, quais são as chances de você realmente não pegar o vírus, por mais que a gente já tenha as demonstrações de eficácia, esses dados podem mudar e por isso a gente precisa continuar acompanhando. Não é por acaso que o Instituto Butantan precisou enviar um termo, enfim, assinar um termo de comprometimento, dizendo que eles vão sim continuar a fazer as pesquisas, a conduzir as pesquisas aqui no Brasil e que eles vão continuar apresentando os dados para a Anvisa, para que a gente consiga ter um melhor controle de tudo isso, inclusive de possíveis efeitos adversos, que não incluem te transformar em um jacaré e nem melhorar a qualidade da sua internet, porque botaram um chip em você. Colocando um chip comunista em você. E é legal lembrar também que muitas vezes, quando a pessoa tem um efeito colateral da vacina, às vezes isso não é da vacina, mas é do sistema imunológico da pessoa. Todas as vacinas podem dar aí alguma reação, e aí a reação muitas vezes é dor no local, dor de cabeça, assim, sintomas bem levezinhos e bem leves mesmo, assim, não é nada de super grave, você não vai ficar de cama, talvez fique meio jururu. Quando alguém tem um efeito adverso com uma vacina, as pessoas investigam, né? Os centros de pesquisa, eles investigam se a reação foi por causa da vacina, que a vacina causou isso em você, porque alguma coisa da vacina faz mal nas pessoas, ou porque o seu sistema imunológico respondeu mal, e isso é uma característica individual. Então tem essa questão ainda. Então, todas as vezes que a gente ouviu falar que os estudos pararam, parou um estudo porque deu um efeito adverso, eles param e analisam essa situação. E isso vem sendo analisado. Então, tem algumas pessoas que tomaram a vacina que tinham que falar em 24 a 48 horas se sentiram qualquer coisa. Sim. E senti uma dor de cabeça, então você vai ligar para tal lugar, ou escrever, ou enfim. E existe ainda assim, quando você toma a vacina, além de preencher o termo, você recebe um documento que mostra ali a data, tem o seu nome, tem os seus dados e tem o lote da vacina que você tomou. Isso é muito importante para fazer esse controle que a Ana acabou de comentar. Então, assim, se você tem o controle do lote, você consegue saber se é alguma coisa geral da vacina ou se é alguma coisa que deu errado em um lote específico. É como, por exemplo, quando você compra um carro, esse carro dá defeito e acontece um recall. É a mesma coisa, mas por se tratarem de vidas, né, precisa de um acompanhamento um pouco mais próximo, enfim, mais efetivo ali para a gente conseguir controlar todos os efeitos. Isso acontece com qualquer coisa, não é só com a vacina. Com comida, com carro, com tudo. Com tudo, né? Remédio, às vezes que parece assim, tal remédio foi tirado do mercado, porque em um determinado lote teve algum problema e aí a indústria retira aquilo do mercado para não ocorrerem possíveis problemas. A mesma coisa acontece com a vacina. As pesquisas nunca param. Exato. Quarto fato sobre a vacina da Covid. As vacinas, né? Como eu falei, são as duas. E em dezembro do ano passado, então dezembro de 2020, vai que a pessoa tá assistindo a gente em 2023, não sei. Então, em dezembro de 2020, o governo federal lançou um plano nacional de imunização. Então, assim, um plano que o Ministério da Saúde elaborou, né, criou, para ser usado em todo o território nacional. Então, assim, por mais que o governo do estado de São Paulo já tivesse um plano mais ou menos, assim, um plano meio estruturado, quando o governo federal, o Ministério da Saúde vem e lança o plano nacional, a gente tem que seguir o plano nacional. E aí o plano nacional, ele foi elaborado para 3 fases, inicialmente.
Então, assim, muita gente, principalmente gente jovem, né, adultos, enfim, estão querendo saber quando que eu vou tomar a vacina. E, infelizmente, a resposta é: eu não sei. Por quê? Como que estão divididas as fases? A primeira fase do plano são profissionais de saúde que estão atuando aí na linha de frente da Covid, então que estão nos hospitais, nos postos de saúde, enfim. E população indígena e idosos que moram em instituições de longa permanência, né? Que são aquelas casas onde moram vários idosos e aí se um deles pegar a Covid, a chance dos outros pegarem também é muito grande. Então esses são os grupos da primeira fase. E aí vale lembrar que nesse momento, aqui em São Paulo, por exemplo, já chegaram várias doses, no Brasil inteiro tem dose, né? Não tem dose para todos os profissionais de saúde no país. Então, quem que está sendo priorizado? Quem está no hospital. Então, por exemplo, quem trabalha em hospital tomou a vacina dentro do hospital. Quem não trabalha está aguardando que os municípios, enfim, né, porque cada município faz a gestão da quantidade de vacinas que vai para lá, chamar os profissionais, do tipo, ó, profissionais de saúde, temos vacinas para vocês agora, vocês que trabalham em consultório, vocês que trabalham atendendo em casa. Então, essas pessoas estão aguardando, que não tem vacina para todo mundo. É uma questão logística, né? A gente precisa sempre lembrar que o mundo inteiro está comprando vacinas e está se organizando para ser vacinado, enfim, para vacinar a sua população. Não é uma coisa só do Brasil. Então, realmente, não tem como vacinar todo mundo de uma vez. A gente não tem perna para isso. Precisam acontecer essas fases e não dá para começar tudo de uma vez, senão também não tem controle direito das coisas. Se você parar para pensar que a gente tem mais de 200 milhões de pessoas e cada pessoa tem 2 doses, a gente precisaria, só no Brasil, de 400 milhões de doses. É muita vacina. Coisa, é muita vacina. Isso que a gente está falando só do Brasil, né? Sem contar os outros países. E é também por isso que a gente não tem só uma vacina, né? Várias vacinas estão sendo produzidas, vários laboratórios estão trabalhando nisso para a gente conseguir dar conta dessa necessidade mundial agora. Por isso que tem que ter calma. Na primeira fase ainda tem os idosos acima de 75 anos, não só que moram nas instituições de longa permanência, mas é isso que a gente está explicando. Muitos desses idosos que têm mais de 75 anos estão em casa, as famílias deixaram eles isolados, quietinhos em casa, porque eles são mais suscetíveis a pegar a doença e ficarem mais graves. Então, é a mesma coisa dos profissionais da saúde que eu expliquei. No momento que tiver vacina para esses idosos, eles vão ser convocados para irem lá e tomar essa vacina. A segunda fase da vacina são idosos de 60 a 74 anos. E na terceira fase, eu vou até ler aqui, porque são várias coisas, são as pessoas de todas as idades, adultos, aliás, acima de 18 anos, que têm algumas doenças crônicas. E aí, o que são doenças crônicas? Aquelas doenças que a gente não cura, mas a gente vai tratando ao longo da vida. Eu vou ler porque é muita coisa. São elas diabetes, hipertensão, doença pulmonar, doença renal, doenças cardiovasculares e cerebrovasculares, pessoas transplantadas de órgãos sólidos, então, por exemplo, os transplantados de medula não entram nesse quesito, né? Anemia falciforme, câncer e obesidade grave. São essas as doenças que estão lá no Plano Nacional de Imunização, que serão, as pessoas com essas doenças, né, serão vacinadas na terceira fase. No plano federal, ainda existem outras profissões e outras pessoas que participam de outros grupos e que ainda não foram incluídas em uma fase em específico. Então, os trabalhadores das áreas essenciais, professores, seguranças, as pessoas que trabalham no mercado, na farmácia, que são aqueles serviços que não fecharam em nenhum momento durante a pandemia. Isso inclui também bombeiros, profissionais de salvamento, policiais. Essas pessoas elas ainda vão entrar, mas segundo o plano do governo federal ainda não tem muito bem definido em que momento essas pessoas serão vacinadas. Mas em alguma dessas 3 fases elas vão ser vacinadas. Com certeza. A grande questão é que não tem vacina para todo mundo. Então, dos serviços essenciais que a Gabi falou, os funcionários do sistema prisional, as pessoas privadas de liberdade, a população em situação de rua e a população quilombola. Esse grupo todo é prioritário também, está aí. Eles vão tomar a vacina em algum momento nas 3 primeiras fases, né? Então, se você é um trabalhador que trabalha com alguma dessas coisas que a gente falou, você vai tomar ainda nas 3 primeiras fases. O problema é quando a gente não sabe dar uma data, o governo não sabe dar uma data, não sabemos quando. Por quê? Porque
Tem uma limitação de quantidade de vacina mesmo no mundo. Lembra que são 2 doses, né? Então tem que ter vacina para dar as 2 doses em todo mundo. Com tudo isso, fica muito evidente o quanto é importante você prestar atenção nas informações que são divulgadas pelos veículos oficiais da sua cidade e do seu estado. Porque apesar da gente ter uma diretriz nacional, essa diretriz nacional não está muito bem específica. Então, assim, considerando também que, vamos dar um desconto, que o governo federal tem muita coisa para resolver, que o Brasil é um país de proporções continentais, a organização ela acaba mesmo caindo, descendo um pouco mais e indo para os estados e para os municípios para fazer esse ajuste logístico e essa definição mais fina, digamos assim, de como é que vai acontecer o plano de vacinação. Vale lembrar que para as pessoas abaixo de 18 anos, os testes estão em andamento. Aí os adolescentes que têm doenças crônicas, então as crianças asmáticas, não têm estudo ainda. Então, essas pessoas não vão ser vacinadas enquanto não tiver resultado de estudo. Tem estudos no mundo todo, eles estão em andamento, mas não tem nada concluído. Como não tem nada concluído, a gente precisa esperar. Não tem outro jeito. E aí o governo federal, o Ministério da Saúde, estima que nessas 3 fases, quase 50 milhões de pessoas sejam vacinadas. E aí pensa, para vacinar 50 milhões de pessoas, a gente precisa de 100 milhões de doses de vacina. Vamos lembrar que até hoje é dia 20 e pouquinho, né, que a gente tá gravando 24, dia 24 que a gente tá gravando. A gente tem no Brasil, com as vacinas que vieram da Índia, com as vacinas do Butantan, mais ou menos 8 milhões de doses. Então, assim, a gente tá falando da primeira fase, tá? 4 milhões de pessoas. Então, é pouco, tá? É pouco pensando que a gente tem 50 milhões para vacinar. Então, nesse momento de fases do plano de imunização, a população precisa ter paciência. Todo mundo quer a vacina, tá todo mundo muito ansioso, todo mundo quer ser imunizado, mas precisamos esperar. Quinto fato, a pandemia não acabou. Não é porque a gente tem um plano de flexibilização da economia, inclusive ele tem esse nome porque é justamente para impedir que as empresas tenham muito prejuízo ou venham a falir, assim como já aconteceu, infelizmente, com muitos empreendedores. Não é porque a gente tem um plano de flexibilização da pandemia e que a gente eventualmente regride de fases e as coisas abrem de novo e a gente pode sair mais um pouquinho que a pandemia acabou. Não é isso que acontece. Esses planos, eles são completamente flexíveis e eles precisam ser, eles mudam de acordo com a evolução da doença. Então, quando a gente tem muitos casos, a gente fica mais isolado. Quando a gente tem menos casos, a gente consegue flexibilizar um pouco. Que é o que as cidades chamam de fases, né? Então, tem cidades que chamam de ondas e outras fases. A onda vermelha, a fase vermelha, laranja, enfim. Estão aí colocando cores justamente por conta dessa... O que são as cores e as ondas e as fases? O quão perigoso é para você pegar o vírus nesse momento. E eles dizem respeito também à capacidade que os hospitais têm de dar conta desses casos, principalmente os mais graves, não só de diagnóstico, mas de tratamento também. Apesar da gente não ter uma cura para o Covid, um tratamento em específico, quando a pessoa fica grave, a gente precisa cuidar dos sintomas. Para isso a gente precisa de hospital. Não é à toa que logo no começo da pandemia a gente teve uma série de hospitais de campanha que foram criados, que era para dar conta dessa demanda, e o nosso sistema de saúde ele tem um limite, ele tem uma capacidade. Essas ondas, essas fases, elas vêm para mostrar o quanto o vírus está circulando, o quanto as pessoas estão ficando doentes e o quanto de capacidade o nosso sistema de saúde ainda tem. Então, a gente está aqui em São Paulo, por exemplo, a gente está no momento dessa gravação voltando para a fase vermelha, o que significa que a quantidade de casos voltou a aumentar e que o nosso sistema de saúde já está ficando sobrecarregado novamente. Então, a gente vai voltar a uma fase de um isolamento um pouco maior, mesmo com a vacina. Muitas dessas fases que que os governos estão determinando, né, de vermelha, laranja, elas querem dizer que alguns dos indicadores, que são os números que eles acompanham, por exemplo, a quantidade de leitos de UTI e leitos de enfermaria ocupados com pacientes. Então, por exemplo, o município de Mauá, aqui no ABC Paulista, eu sou do ABC, então aqui em Mauá a gente teve 100% de ocupação das UTIs na semana passada. Isso é muito grave, assim. Então, se alguém precisasse de UTI aqui, tinha que ir para outros municípios aqui da região, porque lotou. Então, assim, é um sistema de saúde igual em Manaus, que aconteceu, né? A ocupação em Manaus chegou a passar de 100%. Em Manaus e em outras cidades do norte do Brasil, a gente ultrapassou os 100% de capacidade. Então, isso é realmente muito grave. As pessoas precisaram
Vocês provavelmente devem ter visto nas notícias helicópteros com pacientes, levando eles para serem cuidados e continuar internados em outros estados, em outras cidades. Então, assim, gente, a pandemia não acabou. Não acabou, gente. Não é porque temos uma vacina que não temos mais Covid. Não é porque você está cansado de ficar em casa, porque já vai fazer um ano que a gente está em casa, sem ver os nossos amigos, sem ver a nossa família, sem abraçar as pessoas, que a gente vai fazer isso só porque chegou a vacina. Eu e a Gabi, a gente tá se vendo agora, depois de muito tempo. A gente se vê muito pontualmente, né? A gente tá juntos só pra gravar o vídeo. Estávamos de máscara, vamos colocar a máscara daqui a pouco de novo. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado. Mesmo que, eu podia estar, Gabi, vem cá, me dá abraço. Não pode dar abraço, sem abraços. Quando tudo isso acabar, a gente vai poder se abraçar de novo, a gente vai poder aglomerar gostoso do jeito que a gente gosta. Fazer aquele carnaval sensacional. Eu não sei se você gosta de carnaval, que tá assistindo a gente. Mas a gente gosta muito. Mas se você não gostar de carnaval e gostar de se reunir com seus amigos para jogar RPG, e provavelmente não está se reunindo com seus amigos para jogar RPG, você também vai poder em breve, gente. Tem muita gente que fala da luz no fim do túnel, né? Mas tem um amigo meu que é infectologista que gravou com a gente no Facilitando, que ele fala: se você vê uma luz no fim do túnel, corre pro outro lado, né? Não vai em direção à luz. É relativo. Mas nesse sentido, assim, a gente começou a ir pro fim dessa pandemia. O fim tá próximo? Defina próximo, né? A gente ainda não sabe. Não dá pra saber. Não dá pra saber. Então a gente precisa continuar mantendo álcool em gel, máscara, distanciamento social, estar longe das pessoas é horrível, mas logo a gente vai poder estar junto de novo. E assim, nesse final de ano, a gente teve uma alta flexibilização, a gente viu várias pessoas furando a quarentena. Indo pra festinha clandestina. Indo pra praia pular 7 ondinhas, e assim, se você tá numa praia paradisíaca, até que tudo bem, mas você tá numa exato. Se você está em uma ilha só sua, não foi meu caso, porque eu não fui pra uma ilha. Infelizmente. Mas assim, se você não tá numa ilha deserta e numa praia paradisíaca, você tá em Copacabana com 200 mil pessoas. Na então, Praia assim, Grande. Desculpa, não, fica difícil, não, é complicado perdoar. E a gente já tá aí prevendo pro final de fevereiro uma nova onda grande. A gente já tem um hospitais de campanha aqui em São Paulo voltando à atividade, com data prevista para voltar à atividade, e é justamente para dar conta dessa demanda que fevereiro provavelmente vai trazer. E o que a gente teve antes de fevereiro? Né? A gente teve festas de final de ano, a gente teve férias de janeiro, férias escolares, e muita gente que tira férias do trabalho nessa época também aproveita para viajar. Verão, sol, calor. Uhul. E aí praia, etc, e tal, essas coisas que a gente adora, mas assim, responsabilidade é importante, saúde mental também é muito importante, mas a gente não pode abrir mão do bem-estar coletivo, que nesse momento é mais importante ainda. Então, assim, não vamos ficar longe dos nossos amigos, nós somos seres sociais, mas, assim, o WhatsApp tá aí, Google Meet tá aí, a gente consegue conversar virtualmente e manter uma vida social, de alguma forma, sem precisar colocar a vida de outras pessoas em risco. E se estamos neste colapso novamente, se a gente voltou para uma situação bem parecida do que a gente teve em abril e maio de 2020, é porque as pessoas relaxaram. Isso só acontece por causa de pessoas, né? Sim. O vírus, ele é transmitido por pessoas. Então as pessoas estão aglomerando, as pessoas acham que acabou, mas não acabou, gente. E enquanto não tivermos 80% da população vacinada, pelo menos, a gente não vai poder falar que tá tudo bem. É triste isso, é triste, é dolorido, e foi o que a Gabi falou, mas precisamos ser pacientes. Gente, essa foi a nossa colaboração aqui no 5 Tons. Se você quiser saber mais sobre vacina, mais sobre Covid, mais sobre outros assuntos de saúde, estamos aí nas redes sociais como Facilitando a Saúde, tudo junto, no Instagram e no Facebook. E no Twitter a gente tá como Facilitando Cast, C-A-S-T, de cast de podcast. Segue a gente lá. Se você não segue os 5 Tons e chegou agora aqui, como é que fala no YouTube? Deixa o seu like, aperta o sininho, se inscreve no canal e faz a mesma coisa com a gente, tá? Por favor. E é isso. Obrigada, Lucas e Henrique, pelo espaço. E se cuidem. Legal. Se cuidem. Usem máscara. Paçoquinho. E não aglomere. Não aglomera. Não vai pra festinha. Então é isso, eu espero que todas essas informações que vocês receberam aqui neste vídeo da Ana e da Gabi
possam ter ajudado você a entender melhor a respeito das questões relacionadas à vacina. Vocês podem deixar os seus comentários aqui embaixo no vídeo para que elas possam ler e eventualmente responder vocês a respeito das dúvidas que vocês possam ter a respeito dessas questões, como diz, né, aquelas questões da vacina. E também ouça o podcast delas, o Facilitando a Saúde. A gente vai deixar o link aqui no como chama aquela coisa? Caixa de informação. Eu nunca sei o nome disso. Aquela caixa de informação. Você pode clicar lá para você ouvir o podcast delas, que é muito informativo, é muito bacana, vale a pena você ouvir, porque realmente são informações importantes, principalmente nesse momento que a gente está vivendo hoje. E se depois que acabar a pandemia, né, as pessoas ainda quiserem ouvir mais sobre saúde, porque é uma coisa importante, a gente vai ter que lidar com isso o resto da vida, ouçam esse podcast, que realmente vale a pena. Por hoje é isso então. Obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui, e a gente continua aqui no Ciclotons, e sempre que a gente notar que precisa fazer um serviço de utilidade pública, a gente vai estar aqui falando, e se a gente precisar protestar contra o governo, a gente também vai fazer isso no vídeo, porque é o nosso papel, a gente não pode ser alienado, a gente precisa se posicionar, a gente precisa mostrar a nossa indignação a respeito de coisas que envolvem todos nós. Não é só um pequeno grupo que governa o país. Essas pessoas precisam governar para as 212 milhões de pessoas que moram aqui no Brasil. Então, é preciso reclamar, é preciso botar a boca no trombone, como diz meu pai. Então, a gente vai fazer isso sempre que possível. Um abraço para você e até logo.